Oi, pessoal. Tenho uma live com a Ana Beatriz do Rio, de Niterói, e nós vamos falar sobre um assunto que me interessa bastante. Por que que não podemos falar de dores na consultoria de imagem? Quem me segue sabe que é um assunto que me interessa bastante. Esse é um dos pontos que eu defendo no meu trabalho como consultora de estilo e imagem, pois não é possível você entender o que a cliente precisa em termos de vestimenta, de guarda-roupa, de aparência, de imagem, de comunicação de imagem, sem entender as dores dela relativas ao vestir, à imagem e à aparência. E na área de consultoria de imagem, muito poucas pessoas, muito pouca gente aborda esse tema. Não é possível ter uma conexão com a cliente sem abordar as dores. A conexão, ela vem a partir das dores, a partir dos entraves que a cliente tem com a imagem, a partir das vulnerabilidades que ela traz para o trabalho de consultoria de imagem. Quem me segue sabe que eu defendo uma consultoria de imagem humanizada, uma consultoria de imagem onde o foco está no cliente muito mais do que nas técnicas. Óbvio que as técnicas importam, né? O cliente nos procura porque ele quer que a consultora ajude-o a ter um estilo, apurar o estilo, a ter uma imagem que comunique quem ele é, ou que comunique um momento do trabalho daquela pessoa, ou sempre assim. Mas a imagem, a técnica, ela não deve sobrepor ao que o cliente quer, a quem é o cliente, né? Ou seja, o cliente, ele está sempre, ele está na frente nesse processo. E para isso, para que ele realmente esteja à frente no processo, nós precisamos de ter ferramentas adequadas para entender esse cliente, ferramentas adequadas para ajudar esse cliente nesse processo de apurar o seu estilo, de apurar a sua imagem. E Ana, solicita a sua participação. Que bom tê-la aqui, é um prazer, nós vamos poder prosear um pouquinho, né, sobre um tema que nos interessa bastante. Você quer falar um pouquinho de você? Sim, não peguei se você me apresentou, mas assim, eu sou Ana Beatriz, eu moro no Rio de Janeiro, em Niterói. Conheci a Miriam em 2019, num curso ainda presencial, né, Miriam, sobre o método interno. Por quê? Porque eu sou psicóloga, a minha formação toda é na psicanálise, tudo que aconteceu no final de semana do curso, onde todas as questões do inconsciente ficaram muito presentes naquela atividade toda daquele grupo de consultores. Eu me lembro bem disso, assim, como foi essa comunicação. Do que você se Olha, lembra, Ana? eu me lembro de como o tema, né, assim, muito assim, importante trazido por você, foi justamente essa questão da escuta, da necessidade, que é uma ferramenta aí. Continuando a minha apresentação, porque eu sou psicóloga com formação em psicanálise também, e nessa época, foi uma época que eu estava começando a me interessar pela consultoria de imagem. Mas é isso, a gente que é atravessado pela psicanálise, acho que de lá para cá, todos os cursos que eu fiz, de alguma forma, estavam nessa interseção com a psicanálise ou com a psicologia. E aí eu acho que te conheci pelo Instagram, alguma coisa assim, mas trazia essa ferramenta da escuta para a consultoria, né? E aí, né, eu lembro que no grupo era de consultoras, não tinha outras pessoas da psicanálise e tal, mas como o tema
tema era esse, sim, era essa importância de se escutar não é o paciente, desculpem aí que eu vou ficar trocando cliente-paciente, tá? Escutar o cliente e batendo muito nessa tecla, e você trabalhou muitos exercícios práticos mesmo, de exercício dessa escuta. Eu lembro que o grupo, porque isso acontece quando a gente trabalha com o inconsciente, as trocas, a força que aquilo apareceu de alguma maneira, uma força surpreendente entre as pessoas durante o momento que a coisa transferencial, eu não sei, eu me lembro de uma experiência assim, muito intensa, né, durante, né, a, Ou seja, o inconsciente das consultoras aflorou. aflorou ali É, naquele curso parecia presencial, uma né, Ana? imersão no inconsciente. Era assim, uma vivência assim, né? Nesse sentido, né? Mas eu acho que tudo ajuda, inclusive o local que foi lá, foi no grande Hotel Ronaldo Fraga, né? É, eu ia comentar isso, né? E o local ajudou, né? Mas, assim, eu assistindo as últimas lives, né, da Miriam, onde ela trouxe as questões dos transtornos de imagem, os transtornos ligados às compulsões alimentares, e depois uma última que ela fez domingo falando da questão da compulsão por compras, né, de alguma consultora que tratou disso. A gente se falou, acabei fazendo um comentário, não foi, Miriam? E assim, e, assim, o mal-estar da contemporaneidade, a gente pode chamar assim, né? É o mal-estar trazido por essa sociedade cheia de padrões de imagem, pautada nas questões da imagem, do consumo e da produtividade. E a gente conversando, e você colocou naquela live um certo aumento, não é? Dos transtornos alimentares agora durante a pandemia. E ontem até a gente chegou a conversar um pouco sobre isso, enfim. E assim, acho que esse tema sobre os transtornos, na verdade, são questões que se remetem à imagem, sempre de grande importância para a consultora que não tem essa formação, porque é uma profissão nova, né, que surgiu e que ela vai trabalhar com uma questão muito complexa e às vezes as pessoas não têm noção da complexidade. E eu fiquei pensando principalmente assim na nosso título que a gente acabou dando, né? Por que não podemos falar das dores? A gente já vive numa sociedade que não pode olhar a dor, ela não pode. É isso, a imagem tem que ser perfeita, tem que ter filtro, tem que corresponder a um padrão de magreza, de juventude. E aí, como a consultora não entrar Pois nesse. é uma sociedade que valoriza a perfeição da imagem, a boa forma, né? Não é, Ana? E esses distúrbios de imagem, ou esses distúrbios ligados à compra, por exemplo, a compulsão por compras de roupas, eles dizem respeito a isso. São distúrbios, são respostas a esse mal-estar, né? Uma resposta ruim, porque uma pessoa que responde de forma compulsiva a sua própria imagem mostra que ela tem uma alteração severa da percepção, mostra que é grave esse sintoma. E é um sintoma, ou são sintomas muito presentes na contemporaneidade, né? E muitos dos nossos clientes passam por isso. Às vezes eles não sabem nomear, ou às vezes é a consultora que não dá espaço para que ele fale daquilo. E falar disso não é tratar, Sim, né? Até porque o tratamento disso é sim. complexo, é longo, envolve conhecimento, né, da parte do psicanalista, ou do psicólogo, ou do psiquiatra. Mas passar batido por isso na consultoria de imagem, eu acho complicado. Eu acho que se a cliente tem algum distúrbio e ela não fala sobre isso, ela não tem abertura para falar,
como ficam os resultados, né, Ana? Os resultados dessa Sim. consultoria. Além de todo, assim, o que a gente falou, pode ser reforçar ainda mais esses sintomas, né? Uma vez que se quem está ali acompanhando não escuta, escuta no sentido de não consegue perceber que ali tem algo grave, algo que realmente é um sofrimento para aquela pessoa, ela vai Sim, acabar agindo no papel de conselheira ou a pessoa se vê, como a gente viu no caso da anorexia, né? A pessoa se vê gorda, mas ela está magra e a gente vai lá e diz, não, mas imagina, você está ótima, ou você está tá magra. E isso é o que a gente chama de, na psicanálise, né, do consultório, da realidade psíquica da pessoa. É outra, né? É outra coisa que é. ela está sentindo, que ela tá percebendo. Então não adianta o de fora vir e tentar mostrar para ela que aquilo não é aquilo. Então, assim, contornar essas situações são extremamente difíceis e também não cabe, é o que você falou, o consultor tratar disso. Mas ele vai precisar né, contornar isso sem ser dizendo que não, aquilo ali que ela percebe não é aquilo, não. Essa eu acho que é Sim. uma das. E eu penso assim, Mira, mesmo que não seja um transtorno, uma vez que isso é um mal-estar que a gente vê assim, que é muito produzido pela indústria da moda, por essa cultura, de alguma maneira, todas nós somos mulheres, por mais que não tenhamos uma dificuldade grave com a nossa imagem, a gente está aí nessa sociedade. E a gente, né? Nós, todos nós temos uma Sim. alteração da Uhum. percepção, né, Ana? Não tem jeito de estar no mundo sem ter uma alteração da percepção. E é o que você disse, não lembro o termo, você falou de. Você não falou de fantasia, não, você falou de realidade Psíquica. psíquica, né? Uhum. Então, cada um de nós monta uma realidade psíquica para suportar viver, né? E Uhum. essa realidade psíquica, ela é recheada de imagens, vamos falar assim, não é? Então, a forma como eu percebo o mundo é diferente da forma como você percebe. E é interessante a gente falar isso, porque, imagina, chega uma cliente para eu atender na consultoria de imagem, eu vou dar um encaminhamento. Essa mesma cliente, se ela chegar para você, você vai dar um outro encaminhamento, porque você vai escutá-la, né? E você vai perceber aquela situação ali a partir dos seus Sim, referenciais, não é né? E assim? aí, quanto mais a gente não entende que a gente precisa escutar os referentes, a gente não vai estar isento disso. Mas se a gente não estiver avisado, a gente pode se misturar, né? E Isso. não fazer com que aquela cliente, acho que o papel da escuta é fazer com que o cliente se escute. E a gente se. Eu vou fazer um paralelo aqui Isso. que hoje continuei pensando na conversa com uma mãe suficientemente boa, tá, Miriam? Eu não sei o que você vai achar disso, do Winnicott, né? Mas eu acho que né, a mãe suficientemente boa é aquela lá na psicanálise que consegue olhar realmente para o bebê e não projetar as questões dela naquela criança. Escutar as necessidades daquele bebê. E ela só olha assim porque ela considera as suas dores, As né, suas Ana? As faltas, suas né? Que é uma mãe faltas, que né? falta também, não é uma mãe que. Exatamente, não é uma mãe que Isso. atende todas as demandas daquela criança. Mas ela suporta, não Não é é, uma mãe longe de ser perfeita. perfeita. Ela, ela consegue lidar ali de alguma maneira com as faltas dela, de que ela não está sabendo fazer também a coisa direito. Porque ler um bebê, gente, quem tem filho, é uma coisa extremamente difícil. Assim, né? Você, a criança, não fala, não, e você precisa ser esse suporte. Se eu estiver indo muito para psicanálise, você me chama, tá? Precisa de ser esse Isso. intérprete, né, Ana? E você está tocando em questões muito importantes, ou seja, é muito difícil ser mãe, né? Ninguém nasce mãe.
a gente se torna mãe para aquele bebê e o aprendizado que você teve para o primeiro filho não serve para o segundo, né? São novas experiências e isso tem tudo a ver com o nosso trabalho, sim, na consultoria de imagem, que eu falo sempre para as alunas, gente, entenda o cliente como se fosse o primeiro. Aquilo que você, aquele aprendizado do cliente anterior não serve para esse segundo. Pode servir em termos técnicos, mas isso é o que menos importa. A história do cliente e como ele vai se comportar ali na consultoria de imagem com você, a relação que ele vai ter com você, como ele vai fazer uma demanda, como que ele vai entender o que você vai entregar a ele em termos técnicos. Isso é extremamente, vamos dizer assim, pessoal, né? Então, isso que você está falando da mãe, eu acho que eu estou conseguindo trazer isso para o nosso trabalho, né? Porque muitas consultoras também acham que existe a consultora perfeita, aquela consultora que vai dar conta de tudo. E a gente tem que entender que a consultora perfeita, entre aspas, é aquela que não dá conta de tudo. É aquela que não vai entender todas as questões de imagem da cliente. Por isso, ela é uma consultora, né? É uma consultora, entre aspas, perfeita, uma boa consultora. Vamos chamar assim, a boa consultora. Suficientemente boa, que eu acho que é um termo, né? Porque dá lugar à dor, dá lugar à incompletude, dá lugar de dizer, gente, não vai ser todo dia que você vai acordar e se vestir, se sentir. Assim, isso não vai ser dito, mas isso vai estar ali posto, né? Que a pessoa não vai encontrar. E é isso que é humanizar, sim, não é, Ana? Eu acredito que sim, até porque é o que você falou, uma consultoria que traga só os padrões, achando que o que o cliente quer é só uma fórmula mágica para se sentir bem, não funciona, porque ele não vai se sentir bem. Não vai. Isso não, é igual comprar uma roupa, foi aquilo que a gente conversou. Comprar, às vezes, uma roupa nova, você coloca, tá, na hora traz uma satisfação, mas é uma satisfação fugaz. Ela não permanece. Ela não permanece. Então, eu penso isso, que o trabalho da consultora como essa mãe suficientemente boa, porque a mãe, né, é aquela, o bebê, ele vai reconhecer, assim, o primeiro espelho vai ser aquela mãe, né? E aí mas é a mãe que vai ali decodificando o sujeito que está se constituindo ali, né? Então, assim, nós adultos, quando a gente procura uma consultoria de imagem e tal, o consultor precisa ser esse espelho que nos ajuda a nos ver, né? Mas é um giro para dentro, né? É um giro, não é um giro só da imagem, da nova imagem que vai ser formada, né? Isso é muito interessante que você está dizendo, porque o consultor ele não pode agir como espelho ideal para o cliente, né? Eu falo isso, não, nós não somos modelo de nada. O consultor tem que conseguir, né? Esse é o melhor dos mundos, mostrar para o cliente as questões dele, né? E não as questões dele e questões que estão ligadas à vulnerabilidade, porque a saída é por aí, né? Porque as facilidades, a gente nem precisa de tocar nisso. Facilidade está aí assim, né? Não é isso, né? O que a cliente dá conta, o que ela, enfim, relativos à imagem, ao vestir, o guarda-roupa e tal. É mostrar para ela onde, entre aspas, falha, e essa falha é a solução. O que a gente precisa entender, não é, Ana? Os consultores que ainda não trabalham dessa forma, é que a solução vem da vulnerabilidade, vem das dores, vem dos entraves. Então, não adianta a gente querer varrer a poeira para debaixo do tapete e fingir que não tem dores, ou não vamos falar sobre isso, porque isso não atrai
Pois é. clientes, ou, enfim, eu não Uhum. penso nada disso. Eu acho que é o contrário. Você Eu não acho, acha? né, assim, a gente, hoje eu almoço com as psicólogas que eu trabalho no ambulatório, eu falei sobre, gente, vou fazer uma live, a gente vai falar sobre as dores. Parece que não é um assunto muito bem-vindo. E aí a gente começou a lembrar, sabe, assim, de várias situações que nós mesmos passamos, de ou procurando, ou na parte da nutrição, buscando nutricionista. É, todo mundo tem uma solução rápida e permanente. A última coisa que eu fiz foi procurar uma endocrinologia, por exemplo. Todo mundo vai ter um exemplo assim, muito para porque eu estava com uma questão de peso por conta da idade, da menopausa, da pandemia e também disso, principalmente de saúde. Então, busquei endócrino principalmente, uma questão com açúcar. E numa consulta ela foi super atenciosa, mas eu já saí de lá com ela me dando uma receita mágica, que eu acho que as pessoas, você talvez saiba que tem uma epidemia de uso do Ozempic, que é aquela injeção na barriga, né? Que promete um emagrecimento rápido, a pessoa fica enjoada, não consegue comer nada, pode ter problemas gástricos graves, e, e, as, e as mulheres não estão titubeando em usar esse medicamento, que em tese é um medicamento que deveria ser usado só para pessoas diabéticas ou com obesidade mórbida. Foi o que a gente já viu acontecer um tempo atrás com as cirurgias bariátricas. Não é? Então, assim, as soluções mágicas, elas existem aí, exemplos, gente, cada um já se deparou de alguma forma com uma solução mágica. Aí a consultoria vai entrar como mais uma dessas, assim, solução, né, de bem-estar. E a gente sabe, né, que tem a turma que aderiu a essa forma de trabalhar. Soluções Uhum, uhum, mágicas, rápidas, respostas rápidas, processos conduzidos de uma certa uhum, forma e muito rápidos, mas a gente também entende que tem uma outra turma sim. aí, né? Uhum, Você, eu, a Márcia Caldas que está uhum, aqui, que eu sei que trabalham de uma forma diferenciada, não é? Que é uma forma onde o cliente realmente está no centro do trabalho, o que ele realmente precisa, demanda. A gente dá uma atenção a isso, não é? Entende como ele se percebe, como ele percebe a sua imagem, o seu guarda-roupa, o seu vestir. E esse é um trabalho que demanda mais tempo, não é, Ana? Mas que a gente sabe que os resultados bons só podem advir daí, não tem jeito, não tem uhum, fórmula mágica que vai resolver a questão de uma imagem autêntica. Ou você vai por essa via de uma imagem uhum. personalizada, autêntica, não é? E isso demanda mais tempo, demanda mais trabalho da parte do E do consultor, cliente também, demanda né? mais Mais investimento trabalho do cliente, do né? cliente, sim. Enfim, a gente toca, é isso, nós tocamos nas dores que a maioria dos profissionais não querem. Mas no dia que eles entenderem que o caminho é esse, que o caminho para os melhores resultados é esse, e que o mundo está precisando desse tipo de trabalho. Nós estamos num momento de Uhum. quebra de padrões, de que contempla a diversidade. Como que eu vou contemplar a diversidade? Como que eu vou atender a cliente gorda? Como que eu vou atender a Sim. cliente velha? Como que eu vou atender o cliente trans se eu não entendo, né? A imagem de uma forma mais ampla e entendendo que ali tem uma história, que tem uma dor, tem Uhum. uma, não é? Sim, Você não acha eu isso? acho total, né? Que é isso, tem que ser estendido. E eu até brinco assim, é igual a psicoterapia, que existem várias linhas, né? Uma que vai atuar só na linha do comportamento e, não é? Corrigir o É. comportamento, e a outra, outras, assim, como a psicanálise, vai aprofundar, vai partir para a elaboração daquilo. Então, eu acho que o trabalho da consultoria ele pode aprofundar um pouco, uma elaboração dessa nova imagem. E para isso realmente precisa tempo, não é algo de fora para dentro, é algo que
o cliente tem que se colocar a trabalhar, igual uma análise existe, assim, não é, assim, eu sei que a gente traz muitos termos, né, Miriam, da psicanálise, não é transformar a consultoria em psicanálise, não é nada disso, mas Não. só quando a gente se põe realmente a trabalhar, e aí, às vezes até ou a gente informar o cliente, olha, a gente pode até fazer um trabalho mais superficial, mas isso é algo assim, é a pontinha do iceberg, né? A técnica vai ser, Isso. mas essa mudança, ou essa congruência, esse olhar mais, né? É o que eu falo para você, né? Que eu vou fazer tal do workshop, fazendo as pazes com o espelho, eu botei lá como chamariz, mas na verdade eu falo assim, a primeira coisa que eu vou dizer é fazendo as pazes em como a gente se vê nesse espelho. Não é que eu acho que o trabalho da consultoria é sobre isso. Exatamente. É auxiliar o cliente a É. fazer as pazes com a maneira como ele se vê. Né? Pois é, tem uma diferença absurda aí. Uma coisa é fazer as pazes Uhum. com o espelho, que talvez isso não seja Uhum. possível, mas fazer as pazes com a forma como eu me vejo no Uhum. espelho, né? Então, isso é uma Uhum. experiência, né? E Muda, isso muda muda, tudo, não é, porque Ana? a gente vai aceitar melhor, né? Aquele dia, assim, eu tenho essa vulnerabilidade. Isso serve, né? Não só para a nossa imagem, para a nossa personalidade, para a tal da produtividade que a gente fez, né? Da gente conseguir fazer uma coisa ou não conseguir fazer outra. Porque quando a gente se olha mal, olha de um ângulo ruim para essa imagem, a gente só vê o fraco, o negativo, distorce realmente essa percepção, como no caso da imagem, e não consegue ver os nossos pontos fortes. É, Né? Não consegue ver nem que às vezes a nossa isso. força está naquilo que a gente considera a nossa vulnerabilidade. Sim. E a gente não consegue ver que essa, entre aspas, fraqueza, essa falta, ela se coloca para Uhum. todo ser humano, porque é isso que faz de nós Uhum. humanos, né? E aí entra no tema da nossa live, por que que as pessoas não consideram na consultoria de imagens profissionais as dores? Por que que é tão difícil falar de dores, né, de entraves, como se isso não existisse, né, Ana? Isso existe muito, e quem pode, e nós como profissionais, como psicanalistas, nós sabemos disso, né? A experiência clínica nos Uhum. mostrou isso, nos mostra como que as pessoas têm entraves com o espelho. Essa é uma realidade que se coloca para qualquer Sim. ser humano, para qualquer mulher, independente da condição social, econômica, da idade, da beleza, da magreza ou da gordura, enfim. Isso se coloca. Então, é muito importante que a gente saiba escutar, né, a relação da cliente com o espelho, Uhum. porque eu penso que é isso que vai mudar o jogo na consultoria de imagem, os Uhum. resultados. Você não Acho, acha? né? É isso, sobre escutar a relação. É isso, né? Qual é a relação que ela tem com o corpo dela, com o espelho, com a imagem dela, se é uma imagem. É isso, pensar se o que ela fala a respeito está congruente ou não com aquela imagem que ela tem, e se tiver incongruente, já aponta por um caminho, né? Tem uma percepção muito distorcida disso, uma indicação de que há um problema, é, como ela se sente diferente daquilo que a gente vê, né? Ou de como as pessoas a veem, né? Então tem uma série de detalhes que se for numa consultoria express vai passar batido. A gente não vai ter tempo de escutar essas coisas. Vai passar Né? batido. E é interessante também a gente pensar naquilo que é muito que é ensinado e praticado. Qual a imagem, qual a mensagem que você deseja Isso. passar, qual a imagem, né? Isso faz parte
do questionário, né? Muitos profissionais trabalham com isso, mas a gente tem que ficar atento ao que o cliente responde, não é? E como que isso está ligado à história dele. Se essa comunicação da imagem, o que ele quer, se não é algo muito idealizado, e isso não é bom, Não. né? A gente sabe que é importante que esse ideal caia, né? Porque se eu idealizo muito uma pessoa, por exemplo, se eu idealizo muito uma consultora de imagem, meu trabalho fica afetado. Se eu idealizo uma mulher, eu preciso de me vestir como ela, o meu trabalho fica afetado. Sim. Né? E a gente vive nessa sociedade desses ideais. Então, eu disse que eu estou falando sobre congruência e incongruência. É claro que todo mundo vai trabalhar com um nível, né, de um ideal, que é onde você quer alcançar. Hoje você até colocou nos seus stories, acho que na academia, tipo, se a gente quer um resultado, a gente tem que começar, né, a trabalhar. Coloquei uma frasezinha motivacional lá. Não é muito meu estilo, Mas, não, mas é uma verdade, você tem que trabalhar em cima da coisa, né? Não vai ter injeção que eu estou falando, eu quero uma coisa e vai ser pela mágica. Então, era com relação à imagem, a mesma, assim, e às vezes é isso que você está falando com relação ao ideal, fica uma ideia de que sempre assim, ou isso, que de quando eu estiver mais magra, eu vou ficar feliz, ou quando, é sempre no futuro, ou quando eu tiver, né, a roupa tal, vou ficar bem. Quando eu tiver a imagem de tal pessoa, assim, se eu for parecida com ela, eu vou me sentir bem. E aquilo, às vezes, não tem absolutamente nada a ver com a tal da essência, né? Que a pessoa tem, com o estilo de vida, com as isso. necessidades dela, aquilo não cabe. E isso que você está dizendo, eu pego um gancho com o trabalho na consultoria de imagem, porque o cliente chega achando que a consultoria de imagem vai resolver o problema dele, o problema dele com a imagem. Eu penso que um pouco nós conseguimos resolver, um pouco, mas tem algo que nós não vamos conseguir saciar, porque isso diz respeito a uma outra coisa. E me preocupa quando alguns profissionais prometem mundos e fundos, como se a consultoria de imagem fosse resolver a vida da cliente. Alguns profissionais prometem autoestima. Então, venha fazer consultoria de imagem comigo, que ao final você vai ganhar autoestima. Não é bem assim, não. Autoestima é algo lá que está enraizado lá na nossa alma. Eu acredito que algumas consultorias, dependendo da forma como elas são conduzidas, né? Se elas são bem conduzidas, focando na cliente, elas podem sim, ao final, dar uma certa autoestima para o cliente, mas não é fazer consultoria de imagem que você vai ganhar autoestima. Eu Não é acredito assim, até, né? Miriam, assim, que se a cliente consegue realmente ter um acompanhamento ali onde ela consegue elaborar, por exemplo, onde ela consegue mudar essa relação que ela tem com o espelho, desse olhar dela no espelho, eu acho que vai ter um ganho na autoestima, né? Porque Mas ela só vai mudar esse olhar se ela tiver uma relação X com a consultora, se a consultora permitir a ela se olhar no espelho. Porque aí que está a questão. Porque muitas vezes isso não é possível. Porque a consultora já tem uma resposta para a cliente. Né? A cliente só vai olhar para o espelho se ela encontrar um terreno que possibilite isso. E isso tem a ver com vulnerabilidade, com incompletude, voltamos não é? à mãe, né? A mãe suficientemente boa é aquela que vai, a consultora suficientemente boa, vou começar a usar esse termo, que consegue oferecer esse lugar de acolhimento simbólico também, mas que o paciente, que o cliente possa se ver, ele possa se ver, né? E eu falo muito, Ana, também da gente deixar cair as vestes egóicas, o nosso narcisismo, né? As nossas vaidades, porque sem isso nós vamos estar num registro aí
complicado. Nós vamos estar ofertando à cliente vaidade. A cliente traz um excesso de narcisismo e vaidade, ela vai receber da consultora vaidade. E não é assim. A gente tem que ter caído aí de um certo lugar, né? Saído de um certo lugar, para que a consultora, para que a cliente encontre em nós, consultoras, uma possibilidade de se ver no espelho, né? Faz Eu sentido? acho assim, isso, falando para as consultoras, é uma coisa assim, quando você diz que é a cada cliente, como para a gente no consultório, é a cada paciente, esse não sei, né? Esse não sei. A gente sabe da técnica, da teoria, da psicanálise, a gente sabe da técnica da consultoria de imagem, mas a gente não sabe sobre aquela pessoa. Isso é uma coisa que tem que estar muito claro. Agora, a Isso, gente sabe, assim, da técnica, isso. né? Mas as pessoas acham que elas sabem, elas se agarram em umas teorias pseudocientíficas aí, colocam o cliente em 3, 4 tipos de personalidade. Eu acho É. isso bem complicado, porque a gente sabe que isso não funciona, né? Nenhum ser humano se reduz a isso. Nós somos complexos, nós somos uma mistura de experiências Inconsciente, conscientes, sim, com inconscientes, né, certeza. Ana? Ia ser fácil, seria É, fácil se pudesse, a como gente se fosse uma pudesse. bola de cristal, alguém que pudesse ler a gente assim, dessa maneira. Eu acho até que o consultor precisa fazer essa leitura, mas é uma leitura, uma Ela não pode ser é uma leitura do reducionista, né, que Ana? o cliente está falando, tá falando, e pode ser que não seja só falando, obviamente, verbalmente, do que ele está expressando, do que o consultor vai tendo essa sensibilidade de escutar. É uma leitura que vai para além do que se fala. Por isso eu falo tanto da escuta. Não tem outro caminho É. que esse. É a escuta. Isso, né? Qualquer pessoa que queira entender o outro ser humano de verdade, ele vai partir da escuta, não é? E É tem isso que uma. faz um psiquiatra, é isso que faz um psicólogo, é isso que faz um E psicanalista. Se quando, ele é um bom profissional, se ele é uma pessoa ética, responsável. quantas vezes a gente não vai ao médico, E né? a Por ideia, exemplo, vai ao médico, um médico que a gente depois se queixa que o médico só quis saber do seu sintoma, né? Da sua doença. Ele não te escutou, né? É assim, o consultor de... só pediu É. exames, por Gente, exemplo. ele não quis saber da sua história. Eu já vejo assim, né? Pois é. E é bom a gente lembrar isso aí que você está dizendo, porque a gente se sente tão acolhido quando a gente vai a um profissional, não importa quem seja, que realmente nos escute, né? Que presta atenção Nossa na nossa história. história. E a gente sai dessas consultas pensando em algo, né? E a gente pensa, nossa, mas eu não tinha Uhum, pensado nisso. Nossa, por que que a pessoa falou aquilo? Por que que ela apontou? Às vezes a gente fica até com um pouquinho de raiva, mas é porque a pessoa tocou uhum, num ponto tão verdadeiro que nos uhum. incomoda, né? Então, assim, eu acho que se cada consultor olhar para a própria experiência diante de algumas situações de atendimento e prestar atenção nisso, né? O quanto que é diferente um atendimento, um médico que só vem com a técnica, pede o exame e passa o remédio, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente até fala dos médicos, a gente fala assim, pois é, ele foi muito técnico, não tenho o que reclamar da parte técnica, mas, né? É, é bem diferente de quando é um atendimento onde você se sente acolhido. Então, se a gente está falando de médico, né, que também trata da questão do corpo, né, da saúde, da doença e tal, da vulnerabilidade quando a gente está doente, né, e em algumas doenças mais, outras menos. Quando a gente vai procurar um consultor de imagem, porque tem alguma questão com a nossa imagem, tá, tudo bem que essa questão pode ser uma mudança, pode ser até uma mudança de lugar onde a gente mora e a gente precisa mudar a nossa maneira de vestir, não é? Não uma dor, e não represente exatamente uma dor. Não é? Mas a gente precisa escutar a história de como uma pessoa chegou ali naquela necessidade de buscar uma consultora
para aprender ou para entender da técnica. Eu acho que isso aí, a escuta sempre é fundamental, mas ela vai haver necessidade de mais ou menos acolhimento dependendo das questões que a cliente tiver com a sua imagem, né, Miriam? Eu acho que vão ter processos mais Isso. simples, mas nem por isso que a gente não precise dar esse lugar de escuta, e outros onde as coisas vão ser mais complexas, né? Então, depende Sim. de como é que a gente vai oferecer o trabalho, e cada uma vai customizar o trabalho de acordo com o que acredita, com o que acha que dá resultado, o que realmente vai funcionar, né? Olha Ah, só, aqui tem um comentário da Márcia Caldas, ela fez esse comentário no início da live. A Márcia é uma consultora maravilhosa lá de Curitiba, que eu adoro, né, Márcia? Ela disse assim: falar sobre suas dores é essencial para que haja um resultado positivo na consultoria uhum, de imagem. São consultorias mais profundas, mas que, se bem escutadas, têm um excelente uhum, retorno. Clientes minhas procuram uhum. auxílio. Exatamente, é isso aí, Márcia. Ela disse da medicação do Ozempic que você mencionou, essa medicação é uma loucura. E ela diz também que Sim. consultoria não é Uhum. injeção, não é milagre, não é milagrosa, mas tem quem ache que é E as milagrosa. pessoas estão em busca de soluções milagrosas, né? Assim, como fazer com que nós não, como consultora, não viremos mais um profissional que só venha fazer um desserviço nesse sentido, né? Nossa, você falou uma palavra maravilhosa. O que eu vejo muitos profissionais fazendo um desserviço É. dentro da Outro consultoria de dia, imagem. naquele grupo que eu te falei que eu estou fazendo no meu trabalho com as funcionários do ambulatório, a própria diretora do ambulatório falou assim: eu parei de seguir os fulanos, as fitness e tal. Por quê? Ela que usou esse termo de serviço. E eu achei, falei, realmente, por quê? Elas têm um neném, outro dia, e um mês depois elas estão lá no Instagram mostrando que o abdômen já está trincado, que não sei o quê, que não sei o que lá. Ó, imagina né? É isso, assim, uma coisa irreal, que não é para todas as mulheres, uma preocupação. Porque elas também não contam o que elas fizeram, os sacrifícios e as loucuras para estar com aquele abdômen daquela forma um mês depois. Isso não é a realidade da nossa vida, né? No dia, isso não é. Até porque uma mãe no pós-parto, ela fica frágil. Isso é uma Loucura, coisa, né? né? E uma pessoa que está se comportando assim, eu acho que ela não está bem, e ela está mostrando isso ali nas redes, e ela está Tem fazendo um serviço. desserviço, porque as pessoas ficam angustiadas. Nossa, mas eu tive neném, minha barriga tá grande, eu tô gordinha, eu não durmo, eu tô angustiada e eu tô vendo essa mãe aí maravilhosa. Gente, isso é irreal, Eu né? brinco Isso com é irreal. a filha de uma amiga minha, quando eu estava grávida do meu último filho, eu tive 5 filhos, e aí eu já tinha 36 anos, né? Teve 5, Ana? Que E aí, incrível! o meu último filho, eu das últimas gravidezes eu sempre engordei, mas eu nem posso reclamar, assim, que eu naturalmente ia emagrecendo, amamentando e tal. Mas o que aconteceu, que na época o meu ex-marido agora, ele estava correndo na praia e eu estava com ela sentada num quiosque assim em cima, no calçadão. E eu já estava lá avançada na gravidez. E quando ela olhou para ele correndo, ela era nova, ela fala, não sei como é que eu falei isso até hoje, mas ela é dessas que teve neném e um mês ela tá sarada. Ela é corredora hoje em dia e tal. Mas na época ela nem tinha filho, nem tinha... e ela virou para mim e falou assim, e ela já falou, eu não vou aguentar isso. Eu falei, não vai aguentar o quê? Eu fora de forma, grávida, olha a preocupação, né? E curiosamente
A Quem que falou filha isso pra dessa minha você? amiga, uma jovem, que Ah, curiosamente tá. foi alguém que teve dificuldade depois para engravidar e tal, isso, né? Enfim. E, e ver meu marido lá todo sarado, correndo, sabe assim? É, e eu nem estava ligada nisso, entendeu? Eu não estava, porque para mim não era uma questão. Como assim? É, enfim, ela até fala, ai meu Deus, para que eu fui falar aquilo e tal, foi, né? Porque ela falou sem pensar, mas ela falou a partir do sentimento dela, e é realmente, eu vejo que é uma questão para ela, enfim, tanto que ela tem isso na vida dela. Hoje em dia tem 2 filhos e foi meio assim. Ela teve o filho, com um mês ela já, sei lá, 2, ela já estava voltando a correr e estava lá, né? Sem gordura, aquela coisa. Mas é uma escolha. Mas assim, quando isso a gente começa a ver só esses modelos, né, no Instagram o tempo inteiro, fica difícil, né, para a juventude aí. Eu acho que fica difícil para qualquer idade, porque nós que temos, né, você fez 60, maravilhosa, mas assim, né? Eu tenho 56, estou me aproximando, e você vai vendo que aí a gente, cada idade, acho que vai vivendo uma ditadura, assim, né? Agora são os preenchimentos, a harmonização, e, e você começa a se questionar é, se realmente precisa fazer ou não, mas assim, só que algumas pessoas aderem a isso assim de uma maneira muito automática, vamos dizer assim, né? Muito automática. Ô, Ana, eu tô adorando essa conversa, mas nosso tempo, ele findou. O que você acha da gente marcar uma outra live para a gente falar da questão da imagem Podemos, da mulher 50 a mais, a questão da podemos. invisibilidade, do espelho. A gente vai continuar nessa questão do espelho. Aí eu fico lembrando que o Freud falou lá de 2 momentos delicados na vida de um ser humano, na adolescência, e ele fala da Uhum. menopausa, né? E que são momentos muito importantes onde a pessoa tem uma topada significativa aí com a sua imagem, né? E nesse momento aí que nós estamos vivendo, né? Que é mulher mais Uhum. de 50 anos, tal, você vai vivendo uma espécie de dissolução. Às vezes eu vejo isso quando eu olho, nossa, mas tô diferente, né? A pele não tá boa mais, o corpo. Então, assim, eu não tô dizendo que eu seja uma pessoa com problemas com isso, mas isso se dá Porque é para natural todos também, nós, né? Esse é né? um bom tema de Porque live. é isso. Porque essa imagem ela está ancorada num corpo, né? Assim, tá a partir desse corpo. Exatamente. E o que acontece nesse corpo também vai refletir no interno. E aí tem momentos de muitas mudanças, Isso. como a adolescência para a menina, a questão até da objetificação do corpo, a gente pode, né, para frente trazer essas questões. E que Isso. tem uma exigência e traz questões na adolescência e depois na velhice, né? Porque não deixa de ser, na menopausa, quando a mulher fica mais velha, Sim, traz outras questões, sim. né? Uma sociedade onde você tem que estar magro, belo e jovem, né? A coisa. Eu li um livro recentemente que se E chama Envelhecer para as Fortes. Excelente, entendeu? Tem esse eu acho que eu livro. tenho esse livro, eu comprei, Nossa, é mas uma ainda não li, não. delícia, né? É um livro de capa Verde, verdona. verde. Foi a minha filha de 34 anos que me É deu. esse eu Esse comprei, livro é mas uma ainda não li. delícia, assim, entendeu? É assim, você vai. Mas são mulheres de 70, 80 anos que viveram a ditadura, que foram exiladas. Então, tem vários vieses ali, né? Mas elas falam sobre essa dificuldade, né? Fala sobre as questões de Deus. Ah, não, Ana, eu vou querer conversar com você toda semana. Nós vamos ter assunto demais. E você falou aí da adolescência. É importante a gente tocar nessas fases, porque as clientes, elas revivem questões durante a consultoria de imagem. Há pouco tempo mesmo,
uns meses, uma cliente estava me dizendo de uma roupa, como que ela nunca esqueceu uma experiência que ela viveu na adolescência com a mãe. Vira e mexe, ela falava dessa experiência. Ela não trazia como algo ruim, não. Mas não era à toa que ela voltava naquilo, voltava. Tinha uma questão ali dessa roupa com essa mãe da adolescência. E, enfim, são fases muito importantes e a gente tem que dar uma atenção a isso, né? Ó, eu adorei falar com você e eu quero agradecer as pessoas que passaram pela live, as pessoas que ainda estão aí e convidar vocês para participarem conosco das próximas lives, porque nós vamos trazer temas importantes, né, Ana? E nós temos uma experiência boa, né? Nessa área do comportamento humano que ajuda a pensar o trabalho na consultoria de imagem, né? Do paciente com a imagem, elas comparecem também no consultório. Às vezes não temos de transtorno, mas a gente vê muitas coisas ali como que dão para a gente exemplificar, né? Eu estou me lembrando, para a gente concluir, na época que eu estou vendo lá uma arara, né? Eu tive um brechó e tal, e a gente fez um workshop no brechó, e de uma pessoa já na faixa lá dos 60 anos, não é pela questão da idade, tá? Não tô que ela não poderia usar aquela peça, mas assim, como que às vezes a gente fica agarrado numa etapa da vida também, onde a gente podia usar determinadas peças, podia usar ou porque aquilo caía bem, né? Eu quero dizer assim que as mulheres mais velhas não podem usar uma saia curta, não é sobre isso, mas a coisa era tão forte assim que aí ela viu uma saia lá das peças que tinha, que eram, assim, sei lá, umas 3 numerações menores do que ela estava vestindo atualmente, né? E ela falou, é disso aqui que eu gosto. Era aqui que eu queria poder. Era isso que eu usava quando eu era nova, né? E aí, assim, o sofrimento por não corresponder mais àquela possibilidade, esse luto, né, que a gente precisa fazer quando fica mais velha também, daquele corpo que a gente tinha, aceitar, não é? Que o corpo se transforma. É um luto importante que você está falando, o luto da imagem, né? E muitos clientes trazem isso para a consultoria de imagem, né? E quando a gente entende isso, o nosso trabalho fica muito mais rico, as nossas chances de ter um resultado bom, elas aumentam, né? Quando eu falo resultado bom, eu estou falando de realmente ajudar a cliente a enfrentar essas dores, né, Ana? Sim, né? É isso, servir como a mãe suficientemente boa, né? Aquela que acolhe, não dá todas as respostas, mas é um bom espelho, né? Um bom espelho é aquele que consegue refletir o que o outro está dizendo realmente para a gente, o que ele está sentindo, as emoções dele, assim, fazê-lo enxergar isso. E é um sentimento que envolve a falta e a vulnerabilidade, né? Isso é muito importante de ser falado para a Ana. Então, ó, semana que vem nós vamos marcar mais uma conversa. Agora agarrei no seu. Vamos vendo aí as possibilidades da agenda, mas a gente combina assim, né? Obrigada. Então, obrigada, Ana. Um beijo para você, obrigada a todo mundo e até breve.